Muito bem, pessoal. Então, prazer em estar com vocês de novo, mais uma vez aí. Nós vamos chegando na casa de vocês com o estudo bíblico, né? E nós temos aí uma data importante, o dia de hoje. Ele é um dia que está marcado dentro do nosso calendário litúrgico como o dia da volta de Cristo aos céus, também chamado de dia da Ascensão, né? Ele cumpre o plano final dele de salvação da humanidade e de restauração de todas as verdades e princípios que orientam a nossa vida até hoje. E nós vamos então poder dar uma olhada sobre esse contexto, né, da ascensão, o que isso tudo traz para nós de oportunidade de reflexão, de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento aí das nossas humanidades. Bueno, ascensão então volta, né? Cristo está de volta para o céu, está indo. Talvez eu fico imaginando assim o quadro quando os discípulos estavam com Cristo, a sensação que eles tiveram de repente, né, a partir do anúncio dessa realidade, né, da volta de Cristo aos céus. E aí, ficamos sozinhos? Vamos ter que ficar sozinhos agora? O que vai ser do nosso projeto? O que vai ser da nossa caminhada? E como é que nós vamos cuidar dessa realidade? Então, tem alguns relatos bíblicos aí que nós encontramos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que no finalzinho dos evangelhos, cada um deles tem uma fórmula de relatar, mas quem dá detalhes maiores, assim, desse evento é o autor de Atos, que é o Lucas, que escreve o livro de Atos. Ali ele tem algumas falas que eu vou colocar para vocês, vocês estão vendo ali. Diz, Jesus foi elevado para os céus diante dos discípulos, diante deles, e uma nuvem os cobriu. Dois homens vestidos de branco perguntaram para os discípulos, enquanto eles estavam olhando para o céu, né, que Jesus tinha desaparecido na nuvem. Os homens de branco perguntaram: por que vocês estão olhando para o céu? E completaram, depois dessa pergunta, antes da resposta chegar, talvez os discípulos, eles já completaram. Esse Jesus que estava com vocês e que foi para o céu, voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Aí já vem uma promessa, né? Ele está indo, mas ele volta. Enfim, né, mesmo que tenha uma promessa, não se sabe quando que vai ser essa volta, como vai ser essa volta, a sensação talvez era, né, estamos sozinhos. E agora, o que nós vamos fazer? Mas antes de pensarmos sobre essa solidão, sobre essa ausência de Cristo na história, eu quero convidar vocês a pensar no significado da presença de Jesus na vida da gente. Porque talvez é quando a gente consegue compreender a importância, a grandeza da presença de Jesus na vida da gente, é que a gente consiga entender a ausência dele também. A gente não sente falta de alguma coisa que não foi importante na vida da gente. Então, eu quero convidar vocês agora a nós darmos assim uma olhada sobre esse panorama todo, né? Essa história toda de Cristo, desde a chegada dele e a presença dele na vida desses discípulos que estavam lá. Talvez vai servir para refletirmos também sobre a presença de Cristo na nossa própria caminhada. Então, vamos falando sobre o Jesus visível. Se a partir da ascensão ele se torna invisível, vamos olhar agora para ele ainda visível, quando ele estava aqui. Por exemplo, quando ele estava ainda aqui, ele visitou uma festa de casamento, vocês lembram? Foi um milagre, o primeiro milagre que Cristo fez lá nas bodas de Caná da Galileia. Quando faltou vinho na festa do casamento, ele estava lá. E ele disse, né, a minha hora chegou. E ele atuou em favor dos noivos que estavam com grandes problemas, em função da falta do vinho, comprometida a sua festa, tudo estava indo, talvez assim, de uma forma muito rápida, né, para aquilo que não estava sendo previsto, alguma coisa estava saindo fora do controle, e esse Jesus estava visível ali. A presença de Jesus na vida dos noivos, na vida da família, trouxe as soluções para aquele momento. Quando chegou a hora, ele agiu, ele transformou água em vinho e ele pediu para servir para as pessoas. Então percebem como é importante a presença desse Jesus e
ele estar visível na vida dos discípulos e das pessoas faz diferença? Mas nós vamos além, vamos buscar um outro exemplo. Quando os discípulos estavam cansados, tá, e as pessoas estavam cansadas e traziam os seus cansaços para Jesus, ele estava visível e ele dizia para as pessoas: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A presença de Jesus simboliza acolhimento para quem está cansado, para quem está sobrecarregado. Então, é importante a gente pensar, né? A presença de Jesus, o Jesus visível, traz o convite para o descanso e para a serenidade. Muito importante esse conteúdo da presença de Jesus. Também nós vemos aí Jesus presente diante das multidões, quando terminou lá o Sermão do Monte, e Jesus estava lá com aquele monte de gente na frente dele, mais de 5.000 homens, com fome, desorientados, confusos, na hora de ir embora, sem ter o que comer. E Jesus chega na sua presença e multiplica pães e peixes para que aquelas pessoas pudessem ter um alento do alimento físico. Então, a presença de Jesus faz diferença na vida daqueles que estão necessitados de um cuidado específico, como o caso desses discípulos e dessas pessoas, daquela multidão que precisava de um Jesus, de um Deus presente. Jesus também estava presente na vida dos discípulos quando eles, cansados das suas lidas, dos seus trabalhos, pescaram uma noite inteira e o trabalho tinha sido infrutífero, não tinham pescado nada. Quantas vezes nessa sensação visita a gente também de que tudo que a gente está fazendo parece que não adianta para nada? Jesus esteve presente num cenário desses e pediu para os discípulos: vamos de novo, tenta de novo, agora tenta do meu jeito, eu vou dizer para vocês qual é o lado que vocês devem lançar as redes. E os discípulos acolheram essa presença de Jesus e a pesca foi maravilhosa. A presença de Jesus para aquelas coisas que não funcionam muito bem também teve um significado importante aí na vida desses discípulos. O Jesus visível, por exemplo, no momento de grande provação, como foi aquela tempestade, que os discípulos estavam atravessando o mar com Jesus dentro do barco, dormindo no fundo do barco, e quando as ondas vieram, quando a tempestade pegou, quando tudo aquilo ficou fora do controle, eles acordaram Jesus, o Jesus presente, o Jesus visível, acalmou a tempestade, acalmou o coração dos discípulos, acalmou os ventos, e tudo veio à normalidade. Importância da presença de Jesus na vida desses discípulos no momento de grande dificuldade. Seguindo nesse caminho, nós vamos encontrar um grupo de leprosos, quando a doença aparece. A lepra que fazia com que essas pessoas vivessem rejeição, discriminação social e espiritual, levou essa realidade levou eles em busca desse Jesus visível. E esse Jesus visível acolhe esses 10 leprosos e cura os 10. Devolve a eles o bem-estar e a saúde. Então a presença de Cristo na vida deles fez uma grande diferença. Esse Jesus visível tem uma importância também em situações de privações que a saúde muitas vezes impõe. A gente segue ainda olhando para o Evangelho, a gente vai ver que no domingo de Páscoa, quando os discípulos estavam trancados a portas fechadas depois da ressurreição, com muito medo, Jesus visível aparece lá novamente no meio dos discípulos e traz a paz e diz para eles que a paz esteja com vocês. Nós ainda lembramos essa fala de Cristo aí da Páscoa. Então a presença de Cristo para quem estava com medo, para quem estava trancado, para quem estava preso, trouxe paz, trouxe liberdade, trouxe uma perspectiva diferente. Então estar com Jesus faz essa diferença também. Então vejam bem, talvez seja por tantas presenças assim, tão fortes, tão significativas, que os discípulos agora pudessem estar sentindo um vazio. Jesus foi. E tudo isso está indo embora junto com Jesus. A presença de Jesus significou para aquelas pessoas segurança, significou para aquelas pessoas alegrias, apoio, descanso também. São, assim, as benesses da presença do Cristo visível. E isto era o que talvez eles teriam sentido falta. A presença de Jesus também trouxe para os discípulos e para as pessoas que vieram com ele encorajamento, trouxe empoderamento,
trouxe superação e destemor. Coisas que sozinho as pessoas não conseguiam alcançar. Mas Jesus trouxe para elas também, na sua presença, todos esses elementos que são tão importantes e tão necessários para a nossa caminhada e que nos fortalecem para a permanência no nosso projeto de vida. A presença de Jesus também desafiou as pessoas a desacomodar de certas situações. A presença de Jesus também motivou as pessoas, também fortaleceu as pessoas e também encaminhou as pessoas. E isso traz um diferencial muito grande para quem está a caminho, como nós, por exemplo. Então, essa presença de Cristo pode também ser uma presença desafiadora, motivadora, de fortalecimento e de encaminhamento para nós que hoje permanecemos aí na presença desse Cristo. A presença de Cristo também simbolizou para muitas pessoas liberdade, simbolizou justiça, simbolizou igualdade de direitos e simbolizou fraternidade. Foram ensinamentos que Cristo trouxe também nas suas ações. Ele foi proativo em relação a esses valores, a essas virtudes que são tão significativos e tão buscados pela humanidade. Então, estar com Cristo também significa estar nessas áreas de liberdade, justiça, de direitos iguais e de fortalecimento também. E agora esse Cristo chega e diz: vou embora, vou para a casa do Pai. E agora? O que vai ser de nós? Com tanta coisa que a gente tinha, agora indo embora. A presença de Cristo vai levar tudo isso de nós? Nós vamos perder tudo isso? Ele está indo para a casa do Pai, nós não vamos mais ter acesso a tudo isso que Ele tão carinhosamente e tão amorosamente trouxe para nós? Essa era talvez a dúvida e a pergunta dos discípulos lá para Jesus. O mestre ausente significa que tudo aquilo que o mestre ensinou também vai embora com ele? Esse talvez era o sofrimento dos discípulos, né? A ausência do seu mestre, do seu orientador, que lhes trazia segurança, que lhes trazia orientação, que lhes trazia respostas, que lhes trazia tanto subsídio para a caminhada deles, não está mais. Então, este mestre ele está ausente em que dimensão? Né? Como que nós vamos lidar? E a ausência desse mestre, ele traz assim a sensação de um caminho vazio. São sentimentos comuns pela ausência de um amigo, que vão aflorar agora no coração e na mente desses discípulos. Então, sobre esses sentimentos agora, eu quero convidar vocês a pensar um pouco. O quanto que deve ter mexido com eles essa sensação. Pode ser que tenha havido muita tristeza. Afinal de contas, Jesus era um cara legal, ele era um cara bacana. Ele sabia entender as pessoas, acolher as pessoas, confortar as pessoas e tanta coisa que ele trazia. Possivelmente, eles foram tomados de uma grande tristeza. Será que nós também muitas vezes não encontramos esse sentimento na nossa caminhada? Talvez seja a sensação que a gente tenha de que Cristo está distante. Né? E nós precisamos resgatar esse Cristo para a nossa história novamente, quando a tristeza aparece. Talvez os discípulos sentiram medo. Pode ser o medo também um sinal, né, estavam desprotegidos. Antes ele protegia, ele resolvia os problemas para eles e agora não tem mais. Então, possivelmente, o medo foi algo que visitou também esses discípulos. Talvez o medo visite você também, como visita a mim. E aí, como nós vamos lidar? Se Cristo não está aqui para a gente ver, como é que a gente vai lidar com o medo na presença dele? Pode surgir a solidão, o sentimento de solidão. A solidão justamente nessa ideia de um desamparo, né, de um abandono. Eu estou sozinho, não tem quem olhe por mim. Não tem ninguém que esteja presente aqui que eu possa acessar, conversar e buscar. E aí, como lidar com esse sofrimento, com esse sentimento? Pode surgir também, possivelmente isso tenha visitado os discípulos, um sentimento de fragilidade muito grande, porque Jesus era forte. Ele era buscado, falavam com ele e o poder emanava dele, a força vinha dele. E com esse poder ele visitava as dificuldades e as limitações das humanidades que estavam ao lado dele. E agora não tinha mais essa força, não estava mais presente. Jesus foi embora. E como lidar agora com essa fragilidade? Pode ser também que a insegurança tenha visitado, né, os discípulos, fruto de todos esses outros sentimentos. A insegurança, como é que a gente vai continuar? O que a gente vai fazer? Como é que eu vou tocar a minha vida agora?
Como é que eu vou fazer? Que tipo de atitude que eu preciso desenvolver para me sentir mais seguro? Pode ser a insegurança também ter visitado. Porém, e aqui começa a nossa perspectiva. Se esse conjunto de sentimentos, né, ele visitar a nossa mente, porque nós temos uma lembrança de que Cristo estando presente, nós tínhamos muito subsídio para sobreviver e agora não temos, talvez esses sentimentos possam abalar muito a gente. Existe um porém. Antes de Jesus subir aos céus, ele tomou providências para isso. E aí podemos dizer que esses discípulos estavam habilitados para lidar com isso. Porque quando a gente experimenta o contato da gente com Deus, quando a gente tem a experiência de ser fiel a Deus e de viver com Deus, nós estamos também sendo habilitados pelo poder do Espírito Santo para lidar com esses sentimentos que muitas vezes nos visitam. Medos, tristezas, inseguranças e todas essas ausências, nós estamos habilitados para lidar porque Jesus disse que mandaria o seu Espírito. Antes de subir aos céus ele falou isso, que mandarei o seu Espírito para que nós estivéssemos habilitados para lidar com as nossas carências na ausência dele. Então os discípulos estavam habilitados. Apesar disso, Pedro pergunta, né, no texto lá bíblico, ele diz, em João capítulo 6, versículo 68, para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Já antes, né, da ascensão de Cristo, Pedro já se preocupava. Para onde que a gente vai? Só você que tem as palavras certas. Nós também, talvez, tenhamos esse tipo de preocupação e de angústia, né? A mesma que Pedro tinha. E aí nós temos que escolher um caminho. Né? Nós estamos agora diante de um processo de liberdade, de escolha, de tomada de decisões. Nós podemos escolher o nosso caminho. Como vamos seguir daqui para frente, sem essa presença visível? Como vamos lidar sem essa presença visível de Cristo na nossa caminhada? Nós precisamos refletir na escolha dos nossos caminhos. Que caminhos queremos fazer? Queremos andar com Deus? Precisamos escolher a verdade. Porque Cristo se anuncia como o caminho da verdade, como sendo a verdade. E aí é importante que nós possamos também, escolhendo Cristo, e termos a noção de que nós estamos escolhendo a verdade. E a verdade nos libertará. Então é muito importante que a gente possa, na escolha do nosso caminho, não abrir mão das verdades que nos aproximam de Deus. E, consequentemente, o resultado, né, se nós estamos no caminho e escolhemos a verdade, o resultado vai ser aquilo que Cristo mesmo disse, a vida. Por isso ele fez, né, deixou para nós aquela frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, na presença deste Cristo, mesmo ausente, nós temos o caminho, nós temos a verdade e nós temos a vida, que se remodela, que se ressignifica pelo nosso contato com Deus. E daí para frente agora, a nossa vida vai ser um constante exercício de tomadas de decisões. Precisamos estar sempre tomando decisões, pautados na liberdade que temos, porque Cristo nos libertou e nos deixou livres para que nós possamos fazer as escolhas. Liberdade tem a ver com autonomia, e essa autonomia é composta pela nossa história, das nossas experiências, das coisas que nós já descobrimos que somos capazes, das coisas que nós já descobrimos que podemos fazer. E na presença de Deus a gente vai descobrindo quanto mais ainda a gente pode, pelo poder de Deus e pela força que Ele nos dá. Então, liberdade e autonomia caminham juntos, né? O nosso caminho é um caminho assim, é pautado pela liberdade, como vistas a uma autonomia, de podermos andar sozinhos. Não estamos agora diante de Cristo visível e físico, que nos diz por aqui ou por ali, nós temos que fazer a escolha. Essa é a nossa autonomia. E Cristo nos habilita para isso, pelo poder do Espírito Santo, para que podemos fazer isso. Sobre liberdade, eu quero citar um autor que é muito famoso no nosso contexto aí. Ele é um filósofo da atualidade, né? Edgar Morin. Ele fala assim sobre liberdade. Ele diz que liberdade é uma emergência. Emerge de condições externas e internas. Nasce de condições externas e externas. A autonomia da pessoa adquire-se através de muitas dependências. Se nós queremos ser autônomos, nós temos que ter consciência das nossas dependências. Nós dependemos de muitas coisas e
ao conquistarmos aquilo de que dependemos é que alcançamos os graus de autonomia. É preciso ser criado pelos pais, diz ele. É preciso aprender a falar, a escrever, é preciso ir à escola ou uma universidade, quem sabe, acumular uma cultura muito diversificada para adquirir autonomia. A autonomia tem a ver com a ideia de dependência. E isto é o que Cristo propõe para nós. Ele não quer nos deixar dependentes dele no sentido de que nós não podemos mais caminhar. Nós precisamos caminhar. Nós somos livres para caminhar. Nós precisamos de Deus também, podemos contar com Ele. Mas Ele quer que nós caminhemos, Ele não quer travar o nosso caminho. Ele quer nos oferecer a liberdade. E a autonomia de decisão nos leva a esse caminho de liberdade. Então a nossa relação com Jesus, ela constrói esse valor de autonomia e liberdade. A presença de Cristo simboliza a nossa dependência dele. A distância de Cristo entre nós, pela sua ausência física, desperta a nossa autonomia. A nossa busca agora a esse Cristo de volta é o exercício da nossa liberdade. E a lembrança de Cristo na nossa vida nos conduz à plenitude. Então, se nós queremos fazer esse caminho de plenitude e de completude, que é o desejo de a maioria dos seres humanos, o caminho começa por aí. Dependência, autonomia, liberdade e completude. E esse é toda a didática que Cristo cria também e que propõe para nós através do Evangelho. Nós estamos então agora, como os discípulos, estamos habilitados. Estamos habilitados a seguir os nossos próprios caminhos, estamos habilitados a refletir sobre nossas possibilidades, habilitados a desenvolver as nossas habilidades e habilitados a evoluir em nossa humanidade. Isto é o poder do Evangelho funcionando na nossa vida. É para isso que Cristo deixou o seu Evangelho para a nossa caminhada. Então, a gente ouve agora aquela palavra de Cristo: estarei convosco todos os dias. As últimas palavras dele quando ele subiu: eu vou preparar um lugar na casa do meu Pai, mas estarei convosco todos os dias. Nós, então, agora não somos mais os contempladores da fé, que só assistimos as coisas. Passou o tempo de assistir. Não temos mais Cristo para assistir fazendo os milagres. Agora nós somos os protagonistas da história. Nós somos aqueles que vão agir por aquilo que vimos, aprendemos e acreditamos. Exercitamos agora os nossos valores e as nossas virtudes. E isso é protagonismo. E nos responsabilizamos pelos nossos atos. No sentido de que, se não está certo o nosso ato, nós somos responsáveis por ele. Voltamos, pedimos perdão, confessamos e recomeçamos de novo. Essa presença de Cristo é para fazermos então esse exercício. Sair da contemplação, se tornar o protagonista, vivenciar os seus valores e virtudes e ser responsável por aquilo que é possível de responsabilidade. Então, o estarei convosco todos os dias de Cristo nos traz 4 elementos que eu gostaria de conversar com vocês. Diante desse Cristo que está conosco todos os dias, então nós podemos fazer o nosso exercício de confissão dos nossos pecados e arrependimento. Diante desse Cristo, nos arrependemos, em segundo lugar. Primeiro, a confissão. Segundo, o nosso arrependimento verdadeiro de todos os nossos atos falhos e pecados. E em terceiro, a nossa promessa de retomar os caminhos diante de Deus. E em quarto, a nossa disponibilidade para receber o perdão de Deus. Não termos assim a dúvida de que Deus pode e quer perdoar todos os nossos pecados. Que Deus abençoe, meus queridos amigos, que a lembrança da presença de Cristo, né, possa trazer para nós os aviões que estão voando por aí, tudo mais que está acontecendo, possam trazer para nós a certeza de que Cristo não está visível, mas está presente. Que a ascensão possa ser para nós um marco da presença permanente de Cristo. Estarei convosco todos os dias, para que nós possamos buscar as nossas plenitudes e as nossas autonomias e a nossa liberdade. Deus abençoe a todos nessa reflexão. Amém.